Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa fantástica onde as pessoas do bem trazem aqui os seus conhecimentos e experiências, compartilhando aquilo que eles adquiriram ao longo da vida. E a prosa está ficando aqui cada vez mais interessante. E olha o tema que estamos trazendo aqui hoje: grandes questões filosóficas da prática de consultoria. Olha que fantástico! Os negócios atuais são caracterizados por incertezas, riscos, olhar para a sustentabilidade, uso intenso de tecnologia, velocidade, transformações, entre outros fatores, o que traz enorme complexidade na tomada de decisão por parte das lideranças das empresas de qualquer segmento. Por outro lado, temos as práticas de consultoria, cujo valor é o desenvolvimento de ferramentas, métodos, frameworks e técnicas para apoiar as organizações dos mais diferentes segmentos. A exposição de empresas de consultoria a diversos problemas organizacionais possibilita que haja um acúmulo importante de conhecimento e experiência nos negócios. A combinação entre as necessidades organizacionais e as experiências e conhecimentos das consultorias possibilitam uma rica interação entre as partes. Porém, qual o papel das consultorias em um mundo em constante transformação nos negócios? É sobre este fantástico tema que vamos refletir aqui na Prosa com Bertaglia. E eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Felipe Minervo, que está lá em São Paulo. Olha só quem eu trouxe aqui para prosear comigo hoje, o Felipe Minervo. Que orgulho, que honra. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Paulo, ou Bertaglia, né? Aproveitando que é a Prosa com o Bertaglia. É um prazer enorme estar nesse canal, né? Esse canal já de muito sucesso, né? Tantos temas aí foram tratados e a gente achar um tema interessante para fazer mais uma prosa é sempre um desafio importante. Esse tema de hoje é um tema que eu sempre gosto de discutir com o pessoal, meus colegas consultores, tal, porque a consultoria, ela, como você falou, ela acompanha o mundo da transformação dos negócios, né? Eu tive, né, assim como você, eu tive já dos dois lados, né? Eu tive muitos anos do lado da consultoria, tive também experiências do lado do negócio, então consigo fazer um pouco da diferenciação de o que é estar de um lado da mesa, o que é estar do outro lado da mesa, vários estilos de consultoria. Então, eu estou bastante confortável aqui para a gente prosear, né, sobre esse assunto e poder trazer um pouquinho de reflexão para a turma, né, de como usar a consultoria, quando usa, quando não usa, se ela se transforma, quando que agrega valor, quando que não agrega, independente do tema, né? A gente aqui não vai falar de nenhum tema específico, mas a gente vai falar de como tirar benefício aí com as consultorias. Bacana, que legal, Felipe. Eu tenho certeza que você vai contribuir bastante aqui nessa nossa conversa. E tem um aspecto interessante. As pessoas aqui devem estar se perguntando: puxa vida, mas quem é o Felipe? Felipe, quem é o Felipe? Vamos lá, o Felipe é uma pessoa que começou estudando engenharia química, né, na faculdade, e aí hoje ele se pergunta como ele se formou numa coisa como essa, porque eu não consigo mais ler 2 páginas disso, mas que quando eu me formei, eu fui trabalhar, acredite ou não, com consultoria, né? Era no meados dos anos 90, e aquela época, né, os anos 80 e 90 foram anos muito, muito bons para as consultorias. As consultorias cresceram muito, tinha muita coisa fazendo um momento ali de globalização dos negócios, e eu entrei naquela época, né, faz bastante tempo, era a Pricewaterhouse naquele tempo, depois a Price se juntou com a Coopers, virou PwC. Aí eu resolvi, né, como todo bom consultor, né, estudar fora, fui estudar fora, voltei e falei, não, agora eu vou aplicar tudo que eu aprendi, entrei numa grande cadeia varejista, aí depois de um tempo percebi que meu DNA estava mais para consultoria, voltei para consultoria de novo e passei mais uns 5 anos, fui tentar empreender, né, fora de consultoria, passou um ano, voltei para consultoria, né, por isso que eu falo que
que eu tenho bastante desse pé dos dois lados, e de uns 15 anos para cá, meu DNA é de consultoria, e é isso que eu quero fazer até quando a saúde me permitir, né? Eu vejo aí grandes consultores aí que foram até quase 100 anos, né? Talvez esse seja um sonho que eu tenha, né? Ir até os 100 anos praticando consultoria. Olha só que maravilha. Bacana olhar essa metade do copo cheia, né, o Felipe, porque a vida é essa, né? Temos que olhá-la com otimismo. E aí, eu já queria que você contextualizasse um pouco, o Felipe, esse aspecto da problemática. Você colocou o título de filosofia, gostei, achei bacana, ou seja, nós vamos filosofar um pouco, e principalmente olhando pela perspectiva do mundo, né? Essa globalização, a exigência, a velocidade, o mundo de negócio cada vez mais desafiantes e cada vez mais exigindo das organizações e, portanto, exigindo que alguém colabore com eles. O que você tem a dizer, Felipe? A prática de consultoria, Paulo, ela é tão antiga quanto a história da humanidade, né? A humanidade sempre precisou de buscar conselhos e ajudas, né, de outras pessoas, de pessoas de fora das famílias que dominavam as tribos e tal. Eu brinco até que o primeiro conselheiro, né, o primeiro grande consultor, mas um consultor do mal, foi a cobra lá do Adão e Eva, que aconselhou o Adão a fazer tomar uma decisão errada, né, e acabar com o paraíso ali quando ele mordeu a maçã. Mas deixando um pouco a alegoria aí de lado, na realidade, assim, a consultoria, ela nasce, né, é importante a gente contextualizar a história, ela nasce no momento em que a gente tem o processo de industrialização no mundo. Né, quando as empresas começam a virar, quando a humanidade começa a ir para as fábricas, né, começa a produzir, começa a aparecer a primeira necessidade das empresas se organizarem melhor. Né? Consultoria, então, nasceu no final do século XIX, né, acho que o nome Arthur D. Little é um nome aí que muitos conhecem, 1800 e alguma coisa, ele foi o primeiro consultor, era um contador da Massachusetts Institute of Technology. Enfim, e depois disso, quando veio a linha de produção de Ford, Fayol, com as estruturas nacionais, começaram a aparecer alguns nomes importantes que a gente conhece até hoje em dia, né? O McKinsey, né? que deu o nome à famosa consultoria de estratégica, é da década de 20, né? Acredite se quiser, ele começou lá atrás. E aí o mundo vai se transformando, né? Então tem esse primeiro momento, depois você tem um período aí de guerra, da Segunda Guerra Mundial, aí você começa aí um boom econômico, e aí nasce a necessidade, de novo, de ter mais gestão, indicadores, e aí nascem consultorias como a BCG, a BEM, enfim, né, a Pricewaterhouse, que era uma auditoria, né, vira uma consultoria, né, o Arthur Andersen, que trabalhou na Price, abriu a dele. Enfim, né, o mundo vai mudando. Na década de 80 e 90, como eu comentei, né, viram as Big Six, né, acho que são, todo mundo lembra, né, da Ernst, KPMG, Deloitte, Price, Andersen, e tem mais uma agora, me fugiu o nome. Enfim, e cada transformação que o mundo vai passando, as consultorias também vão se transformando, né? O que eu ofereço, o que está agregando valor, que tipo de ajuda eu faço, tal. E até a gente chegar hoje em dia, né, que a gente está vivendo um novo ciclo de ruptura. Né? A pandemia gerou esse novo ciclo de ruptura, né? Porque o que vai ser agora dos negócios? Como é que vão ser os mecanismos de trabalho, remoto, presencial, híbrido? Como é que eu sigo prestando o serviço? Porque a imagem que a gente tem muito é do consultor, estando em loco, viajando, enfim, né? Hoje em dia mudou, né? A gente faz 2 anos, faz projeto praticamente à distância. Né? E como é que a gente mantém uma prática dessa? Né? Então, tem bastante coisa aí para a gente explorar nessa jornada, Paulo, que eu acho que, seguindo aí as perguntas, os interesses, a gente vai detalhando um pouquinho mais. Bacana, muito legal, Felipe. Aliás, você trouxe aí à tona algumas ideias interessantes e muitas coisas. Aliás, as pessoas não têm a mínima ideia, né, de como surgiu a consultoria, como surgiram as grandes consultorias também, essa evolução toda. E isso é importante realmente tomar conhecimento,
porque é um aspecto, principalmente quem lida com consultoria, é um aspecto interessante, né? É porque a consultoria ela vem exatamente para agregar valor, que é o que nós falamos lá no início. E aí, quando nós olhamos pela perspectiva do mercado, das lideranças, os desafios que existem, né? Existe ainda um certo receio por parte de algumas pessoas até de contratar consultoria, tem aquele velho rótulo, né, Felipe? Ou seja, o consultor chega, pergunta, faz um monte de pergunta, né? Coleta as informações, depois bota no PowerPoint e faz uma apresentação, né? E a gente sabe que uma consultoria de valor não é isso que ela faz, né? Então, eu gostaria que você desdobrasse um pouco também, indo por esse lado, mas qual é o valor agregado, né? Esse fantástico valor agregado que a consultoria traz para as organizações. Legal. Eu vou começar de novo também resgatando um pouquinho do histórico, Paulo, e dando exemplos até pessoais, né? Antigamente, né, quando o mundo não estava, antigamente, nos anos 70, 80 e 90, né, começo dos anos, quando o mundo não estava tão conectado, né, uma coisa que era muito importante quando as pessoas contratavam uma consultoria é trazer aquelas best practices, né? O que está acontecendo nas outras empresas, no mundo e tal, porque eu não tenho esse acesso, né? O acesso era jornal, revista, televisão, tal, era um acesso meio estático, né, de informação. Então você chegava e falava assim: você sabia que na empresa XPTO lá, o cara agora, em vez de ter um departamento financeiro, ele se organiza para fazer uma esteira de processo de pagamento, de qualquer coisa. Oh, legal, é isso que é a tendência. Então, você trazia muita novidade, né? Tinham projetos que eram vendidos só para trazer best practice, né? Fazer benchmarking, trazer best practice e tal. Então, por exemplo, esse era um valor agregado importante naquela época. Hoje em dia, todo mundo tem acesso a qualquer coisa. O cara entra no Google, você fala qualquer termo lá, no meio de uma reunião, ele já está ali com o celular, sabe a mesma coisa que você em tempo real. Tá bom, então, só deter informação, hoje em dia, já não é mais um valor agregado importante, né? Então, a gente se pergunta, bom, nesse mundo conectado, que todo mundo tem acesso a conhecimento, estudo super difundido, você pode hoje fazer curso até de graça do que você quiser, né? Para que eu preciso de uma consultoria? O que ela vai me ajudar aqui? Existem alguns motivos que permanecem os mesmos, né? Um motivo principal é: eu preciso de um carimbo bonito ali. Pô, o cara lá veio com aquele carimbão daquela consultoria famosa e falou: temos que ir por aqui. Eu, como CEO, quem sou eu para contestar o que essa consultoria está falando e tal? Mesmo que eventualmente não seja a melhor recomendação, mas está balizado. Então, uma das razões que você ainda contrata é uma razão de carimbo, né? Tem até um episódio engraçado. Faz pouco tempo a gente lembra do caso do Ike Batista, né? O que o Ike Batista fazia? Ele criava um projeto, ele pedia um monte lá de consultoria carimbando o projeto dele e falava: olha esse projeto aqui como é bom. Quem quer comprar aqui parte desse projeto? E ele ficava milionário vendendo, tal. Mas as coisas quase não saíam no papel, pouca coisa saía do papel ali. Enfim, mas essa para contar a história aí do carimbo aí que as empresas precisam. Uma outra coisa, as empresas precisam de braço, né? Nesses movimentos que vai, crise e tal, as empresas vão se reduzindo, e aí fala: putz, mas agora eu preciso fazer uma coisa extra. Mas não dá, estou consumido aqui pelo meu dia a dia e tal, não tenho braço. Eu sei o que precisa fazer, mas eu não tenho braço. Então eu contrato uma consultoria, não necessariamente pelo conhecimento que ela traz, mas pela capacidade de execução num pouco tempo que ela tem. Então, esse é um segundo motivo porque hoje as empresas ainda contratam consultoria. Um terceiro motivo vou dizer assim, experiência aplicada. Não, putz, os caras são bons de fazer acontecer tal coisa. Então, vou contratar porque eles, sei lá, vão revolucionar aqui como opera minhas lojas aqui e tal, porque eles são bons disso e tal, tem experiência comprovada em implementação e tal. Esse é mais um motivo. E algumas ainda contratam por conhecimentos muito específicos. Tem lá o nicho, né? Tem lá o cara que é o super mega especializado de e-commerce. Então vou contratar. Normalmente são consultorias de ex-executivos, né, que trabalharam toda a vida num determinado assunto e que conhecem muito profundamente um determinado assunto. Então,
contrata esse conhecimento específico sobre o mercado, sobre um produto dessas consultorias aí de nicho. Então, esses são os principais motivos que hoje levam as empresas a contratar empresas. Mas por que você vai falar, vou falar de S&OP? Pô, todo mundo sabe o que é S&OP, sabe a teoria, mas legal, como faz isso? Como faz acontecer isso? Aí que está o valor agregado. Não está mais necessariamente no conhecer a S&OP, e sim em sair de lá com o projeto entregue, com os benefícios capturados. Então, hoje, a execução é fundamental. Que bacana. Aliás, você trouxe um exemplo bem característico de utilização de consultoria, até porque ela apoia, ajuda e traz um pouco de disciplina para o processo, porque o conceito do Sales Operations Planning, ele é muito simples, né? O grande ponto é como é que eu implemento, como é que eu junto as partes para poder trabalhar conjuntamente e chegar a um resultado, e que resultado é esse, né? Caro Felipe, eu vou dizer o seguinte para você: essa prosa passou voando, a primeira metade aqui já passou, né? E tem um aspecto interessante que eu gostaria de chamar a atenção dos internautas, das pessoas que nos acompanham aqui. Eu queria conversar com você, principalmente em alguns aspectos voltados para o mundo moderno, em termos de crescimento, de inovação. Hoje se fala muito de ESG, sustentabilidade e transformação, principalmente transformação digital, e nós sabemos que muitas pessoas, muitas lideranças, às vezes, ouvem, aprendem, mas qual é a aplicabilidade e como aplicar isso? Vamos falar sobre isso no segundo tempo, Felipe? Vamos lá. Olha só, Felipe, essa prosa está realmente fantástica. E eu gostaria, aquilo que eu falei no finalzinho, Felipe, eu já gostaria de entrar aqui e conversar um pouco essa história de crescimento no mundo VUCA, BANI, cheio de complexidade, incertezas, tal. Vamos continuar filosofando, Felipe? Vamos sim, Paulo. Vamos lá, acho que você tocou em alguns pontos que justamente isso é o que vai trazer valor hoje para as consultorias junto às empresas e vice-versa, né? Então, a gente, né, quando chegou nesse momento de repensar a consultoria, falou, bom, mas quais são os temas quentes de hoje, né? O que as empresas estão preocupadas? Então, quando você olha, a questão de ESG, sustentabilidade, é um tema fundamental, né, que veio para ficar. Não é uma tendência, não é um assunto que você pode falar, que pessoal ali do RH cuida dessa história, tal, vê lá, impacto social, deixa o pessoal ver, a gente bota lá 2 linhas ali no reporte lá de resultados. Não, isso aí hoje é coisa séria, né? Dada a quantidade aí de catástrofes que a gente vê por negligência, né, seja ambiental, seja social, esse assunto mexe muito com o valor da ação aí das empresas. Uma outra dimensão que as empresas hoje estão muito correndo atrás é a inovação, né? Pô, como é que eu posso... Porque eles olham as startups e falam, nossa, que maravilha, é um mundo novo, tal, como é que eu posso ter isso aqui dentro de casa? E não necessariamente você precisa ser uma startup dentro de casa. Você precisa trabalhar o conceito de inovação e saber se reinventar, né? E se reinventar não é se revolucionar, é você fazer pequenas melhorias, achar questões aí que atrapalham o seu negócio, né? Isso é inovar também, né? A gente não precisa achar que inovar é descobrir um novo iPhone da vida, né? Então, isso as consultorias podem também ajudar bastante. Tem uma outra dimensão que foi muito negligenciada pelas consultorias até recentemente, que é a dimensão de crescimento. As consultorias normalmente trabalham muito na linha de custos, né? Como é que eu racionalizo, otimizo, né? Corto custos e tal. Mas poucas delas se focam, pô, como é que eu posso trazer mais negócio? Como é que eu posso rentabilizar melhor meu negócio? Como é que eu posso expandir, né, minhas operações? Né? Então, quando a gente fala de crescimento, growth, né, é uma questão que pouca gente está trabalhando, mas que hoje em dia é de uma necessidade fundamental das empresas. As empresas aprenderam bem a fazer as reduções, né, mas a crescer, né, é um talento que não é muito fácil de achar. E uma última dimensão, né, que aí é a tradicional, que a gente chama de dimensão de desempenho, que é isso que eu acabei de falar. Pô, vamos otimizar processos, vamos implantar um sistema que vai nos trazer produtividade, enfim, essa parte mais tradicional aí da consultoria, mais modelos operacionais. Então, eu diria que essas 4 dimensões
são as dimensões do futuro onde a consultoria deveria se posicionar para trazer valor agregado. Não estou falando que elas precisam fazer necessariamente um projeto puro de sustentabilidade, mas elas têm que conectar qualquer projeto que elas fizerem com essa dimensão. Dou um exemplo bem rápido aqui. Quando você vai revisar aí a tua malha logística, né? E aí você vai falar assim, putz, se eu rodo menos com caminhão, com perfil de caminhão, em vez de ser um cara diesel, ser um cara elétrico, coloco o bicicleta, você já está naturalmente conversando com essa dimensão. Estou reduzindo a minha pegada de carbono e tal. Não necessariamente você está fazendo um projeto de substituição dos caminhões a diesel por caminhões elétricos. Mas quando você fizer um projeto que envolve malha logística ou de centro de distribuição e tal, você já vai incorporar esses elementos, né? Você deveria, pelo menos, incorporar esses elementos dentro da solução que você gera. Que interessante, bacana, bacana. Você vai complementar alguma coisa, Felipe? Não, eu ia comentar basicamente como desse exemplo aqui do impacto, né, da sustentabilidade, isso vale a mesma coisa para a inovação, crescimento, o desempenho, né? Então, tudo que você fizer como consultoria ou a empresa que contrate a consultoria deveria exigir, entre aspas, né, que ela te desse, né, onde que está a conexão do trabalho que eu estou fazendo com essas 4 dimensões. Em que momento eu fico mais inovativo? Em que momento eu me preparo, nem que seja indiretamente, para suportar o crescimento da minha organização? Em que momento eu contribuo para o melhor desempenho? Então, se você fizer um projeto e não tocar em nenhuma dessas 4 dimensões, você não está criando valor agregado para retornar ao ponto aí de que a gente comentou aí de valor agregado. Então, o valor agregado está aí, você tem que tangibilizar essas coisas através de indicadores e projetos que toquem nisso. Bacana, você trouxe alguns elementos extremamente importantes aí dentro desse aspecto, principalmente falando de inovação, a parte de sustentabilidade que tanto se fala hoje, e eu concordo contigo, eu acho que o aspecto de crescimento ainda é alguma coisa que precisa ser melhor explorado, né, e tangibilizar um pouco isso. Eu tenho uma outra questão que eu gostaria de conversar contigo aqui, refletir contigo, Felipe, principalmente a parte de modelo de negócios, porque hoje tem surgido, até em função da tecnologia, aliás, podemos até juntar os dois aí na sua fala, mas em função da tecnologia, do mundo digital, novas possibilidades, oportunidades podem acontecer à luz do elemento tecnológico, né? Nós temos mais velocidade, a tecnologia, a inteligência artificial não é nova, a gente sabe que ela tem 60 anos, por exemplo, mas hoje, com o avanço tecnológico, a inteligência artificial fica muito mais fácil e melhor aplicada, né? Então, temos alguns exemplos aí de empresas, próprio Uber, iFood, para citar alguns, que acabam criando modelos de negócio, não necessariamente a gente falar em unicórnios, mas grandes empresas também criam modelos diferentes. Antes, quando entregava produtos para um consumidor, por exemplo, ela cria um conceito todo novo, né, e um foco diferenciado na persona, ao invés de massificar o conceito de entrega de produto. Eu gostaria que você explorasse, acho que falei demais aqui, eu gostaria que você explorasse um pouco essa parte de modelos de negócio à luz da tecnologia, o Felipe. Legal, Paulo. Eu acho que assim, a tecnologia realmente ela cria uma disrupção em modelos de negócio e viabiliza empresas que até 5, 10 anos não existiam. E outras acabaram até se beneficiando aí da pandemia, como você falou, o iFood, enfim, né? Já falou bastante do Airbnb e Uber, né? Todo mundo conhece esses exemplos e tal. Mas hoje, né, quando você fala persona, assim, tem que separar um pouco os negócios. O que é negócio business to business e business to consumer. A revolução grande realmente está no business to consumer, né? De você poder personalizar, né, a experiência de compra ou de relacionamento quase que 1 a 1, né? Você consegue, porque se cada pessoa tem o seu próprio celular, o celular, no fundo, ele é quase que é quase uma pessoa digital que você segura, né? Ele vai ter ali tuas preferências, tudo, e que se você trocar informação, as pessoas vão saber quem você é, que você gosta, onde você vai, que rede você frequenta e tal, e vão poder, né, através de mecanismos muito sofisticados, fazerem
proposições direcionadas a você. O cara gosta de hambúrguer, então vamos oferecer hambúrguer, batata frita, milkshake para ele e tal. E não só assim das cadeias tradicionais, pô, parece um cara especializado em milkshake, porque tem um público ali que gosta de milkshake. Chega num pouco, cara, um milkshake de vários tipos de chocolate para quem gosta de milkshake de chocolate, né? Então, assim, a tecnologia ela revoluciona isso. Por outro lado, você tem que organizar a sua empresa para também operar desse jeito, porque também é difícil você operar no um para um. Então, que processos têm que ser padronizados, em que momento eu customizo, eu vou chamar de a última milha do meu relacionamento, né? Uhum. Porque até você preparar o milkshake ali e tal, é um milkshake normal, como você prepara ele para o. Mas você vai falar, pô, vou entregar lá para o Paulo. Pô, o Paulo é um cara que gosta ali de, sei lá, de um granulado de chocolate no milkshake dele, mesmo tá aqui, cara, vou jogar ali um granulado no finalzinho e vou mandar para o Paulo que ele vai ficar feliz e tal. Então, como é que você compatibiliza isso sem agregar custos extras, né, e fazer o teu negócio rentável, depois com a questão da entrega? Enfim, como é que você trabalha a questão aí de modelos ágeis, né? Putz, vi uma coisa importante, como é que eu mudo o meu modelo, né, num tempo recorde? Como é que eu testo, erro, aprendo? Né? E isso é uma coisa que todo mundo corre atrás, mas pouca gente consegue, porque é até cultural. Né? A gente, você e eu, a gente vem de uma geração aí, né, que passou assim, por estruturas muito mais formais, que você suava, né? Pô, se eu errar aqui alguma coisa, meu, tô lascado. Hoje em Exato. dia, não. Se você não errar, é porque você não tentou, você não fez, você não ousou, e quem sabe você não esteja trazendo valor aqui. E eu acho que isso, conectando com o nosso tema, deveria também estar no DNA da consultoria. A consultoria também deveria ser permitida errar dentro do cliente. Estou falando um negócio que pode soar uma heresia, né? Porque consultor é o dono da verdade, nunca é. Não, mas a consultoria deveria poder ousar tanto quanto a empresa nesse novo tipo de relacionamento, né, que envolve tecnologia, envolve outras coisas também. Que legal, essa contribuição que você trouxe aí, bastante interessante. E é uma reflexão, sem dúvida alguma. Um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa, porque a gente fala da cadeia de valor, né, Felipe? Ou seja, é o end-to-end, e hoje, né, e dentro desse conceito, até voltando um pouquinho para o ESG, sustentabilidade, hoje, quando nós olhamos a cadeia de valor e entregamos produtos, seja B2B ou B2C, nós temos riscos a considerar em toda a cadeia. Né? Aquele esquema de você entregar produtos com qualidade, e quando acontecer algum problema, como é que eu faço a gestão de riscos? Então, eu tenho uma responsabilidade também com o fornecedor. Como é que você enxerga o papel da consultoria dentro desse contexto? Porque muitas vezes a empresa que contrata a consultoria acha que a consultoria não tem condições de fazer isso, né? E aí, quando você fala de transformação, de inovação, eu entendo que uma característica também seria expandir um pouco o leque, sair dos limites, das fronteiras da empresa, não? Perfeito, Paulo. Então, bom, a gente no fundo está falando de supply chain, né? Que tanto a tua área quanto até a minha área original e de formação, né? Então, o supply chain também ele se transformou, né? Antes a gente tinha aquele desenho tradicional, né, da cadeia de fornecedor, meu fornecedor, até o cliente do meu cliente, tal. Aí isso começou a ficar mais complexo, começou a virar uma teia, né, de vários atores se Uhum. conectando aí e tal. Hoje em dia, o supply chain é um supply chain que migra para um supply chain circular, né? Que é você, né, extrair, né, ou reaproveitar tal, e a cadeia vai se retroalimentando tal. Então, no fundo, você forma um ciclo praticamente fechado, né? Vai ser impossível você não extrair alguma coisa ou ter um resíduo de alguma coisa do outro lado. Mas, de alguma maneira, as cadeias hoje elas vão se tornar retroalimentativas, e essas fronteiras que você falou, da empresa, do fornecedor e do cliente, finalmente, né, a gente falou muito que as barreiras precisam acabar, tal, finalmente eles vão se conectar, porque eles precisam se conectar em nome de um bem maior que é a preservação do planeta. Não adianta o fornecedor fazer a parte dele, a empresa não, o cliente sim, a empresa não. Assim, a cadeia toda agora precisa colaborar. Né? Esse talvez seja o sonho visionário de todo mundo que um dia, ou que hoje trabalha com supply chain,
finalmente uma cadeia sem barreiras, né? Então, essa questão da economia circular, né, que é toda uma ciência que hoje se desenvolve a respeito disso, né, torna as decisões muito mais conectadas, muito mais expandidas do ponto de vista de novos atores aí da cadeia. Então, tem muito trabalho, estamos só engateando aí nesse mundo aí das cadeias circulares. Que bacana. Felipe, excelente reflexão. E por incrível que pareça, meu amigo, nós estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa prosa, né? Já passaram aí os famosos 30 minutinhos da prosa. Felipe, sou muito grato pela sua contribuição, por aceitar aqui o convite e vir conversar comigo. Eu agradeço, Paulo. Eu sempre digo que prosa boa é quando você não vê o tempo passar, né? A prosa foi tão boa que já acabou. Né? Espero que quem esteja assistindo também não veja o tempo passar, assim como eu não vi o tempo passar, e que essa prosa tenha gerado pelo menos um ou outro insight aí importante, né, para quem assiste, para quem precisa desse conteúdo. Fico feliz em colaborar com esse projeto, contem comigo e sucesso a todos que estão em volta desse trabalho. Que bacana. Meu amigo, um abraço virtual para você, tá? Ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida, como dizia o gladiador, né? Ecoa pela eternidade. Perfeito, Paulo. Um coraçãozinho em forma de emoji aqui, Que pensando aqui legal. mais modernamente aqui. A minha netinha adora fazer isso aí. Eu É também. isso aí. Muito bom. Tchau, Felipe. Tchau, bom Abração para fim de você. semana, Paulo. Tudo de bom. Abração. Tchau, Tchau, tchau. tchau.